Diga aleluia. Chega mais perto, irmão. O nome da senhora? Ana Cláudia. Qual foi a bênção, irmã Ana Cláudia? Olha, irmão, eu estava com pedra na vesícula. E eu pedi a Deus que eu não queria passar pelos médicos, eu não queria fazer a cirurgia. E ali eu falei com o Senhor, comecei a orar a Deus, mas o médico falou que eu tinha que passar porque estava muito... eu estava passando muito mal, dava aquelas cólicas. Então chegava a vez de eu rolar no chão, de tanta dor, só Jesus na causa. E ali eu comecei, até mesmo a fazer os exames, passei até por um risco cirúrgico, para fazer a cirurgia. Mas era muita dor. Era aquela contração que vinha que é pior do que ganhar um filho, Era muita dor. E ali, meu irmão, eu fui orando a Deus. E o Senhor Jesus, e pedindo a Deus, Senhor, eu não quero passar pelos médicos, mas se for preciso eu vou ter que passar, que seja feito a tua vontade. E continuei orando a Deus. Aí eu fiz o risco cirúrgico e fiquei esperando dar o dia da cirurgia. E nesse intervalo, o Senhor usou de misericórdia. Eu fui revelada e fui curada. Pai, glória a Deus. Irmãos, presta atenção. Esse testemunho da irmã Ana Cláudia é muito grande. Deus é fiel. É muito grande. Deus é fiel. Ela ia operar, já estava tudo certo. Ela fez todos os exames, todos os procedimentos. E ela só aguardando o dia da operação. O dia da operação. E ela frequentando aqui a igreja, irmã? Eu sou da Deus e Amor. E frequentando a igreja Deus e Amor. Deus revelou que tinha alguém com pedra na vesícula. Isso. Foi desse jeito? Foi desse jeito. Aí a senhora levantou a mão e tomou posse da bênção. Em nome de Jesus. E a partir daquele momento, presta atenção, a partir daquele momento da revelação, a senhora sentiu que as dores foram sumindo devagar? Como foi? Sumiu, de repente, sumiu tudo, não senti mais. Para a glória de Deus. A senhora já chegou em casa sem dor, sem nada? Sem nada. Inclusive eu já tinha ido no médico, eu tinha feito aquele exame, que eles fazem, que passa assim, aquela geleia na barriga. Sei. Vê tudo. As pedras estavam grandes, E ali o Senhor Jesus usando de misericórdia. Isso, raio-x. É isso. E aí Deus fez a obra, irmão? Não estou sentindo mais nada. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. Irmão, muito obrigado pelo seu testemunho. Amém. Quem curou a senhora? Jesus. Ele cura. Amém. Graças a Deus. Palmas para o Senhor. Trouxe a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. E nós agora vamos meditar na palavra de Deus. E Deus vai falar conosco. Vai ou não vai? Amém. Sim ou não? Irmão, vamos ler no livro de Efésios capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Efésios capítulo 4, Amém. versículo 10, 11 e 12. Glória a Deus. E depois nós vamos ler mais em outro lugar. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo deu, ao 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Agora presta atenção na sequência. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre a terra
atendendo ao seu. Amém. Irmãos, pode sentar um pouquinho? Olha bem. A Bíblia está dizendo que aquele que desceu, quem foi que desceu? Quem foi que desceu? Jesus. Aleluia, Jesus. Aquele que desceu, desceu da onde? Do céu. Jesus, ele desceu da onde? Do céu. Ele desceu, veio aqui para poder pregar o evangelho. Então, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, que foi embora. Jesus, ele desceu, ficou aqui 33 anos por aí, e depois ele subiu, foi embora. Cumpriu a sua missão. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele, o que subiu, o que desceu primeiro, e depois subiu, ele edificou a sua igreja. A Bíblia não diz, eu edifico a minha igreja. Agora, a igreja, presta atenção no que eu vou falar, que é muito importante. Hoje é um culto de ensinamento, quem gosta de aprender? Hoje é a segunda-feira do pão. É a segunda-feira do pão. Em todas as igrejas, Deus é amor do Brasil. O pão é a palavra, para nós comer a palavra. Porque ela alimenta a nossa alma. Glórias a Deus. Então aqui, nós sabemos que Jesus deixou a igreja. A igreja, ela tem, na igreja tem, vamos dizer assim, uma maneira fácil para todo mundo entender. Tem vários cargos na igreja. A Bíblia fala sobre obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas e por aí vai. Agora eu só não achei na Bíblia escrito a palavra que Jesus deixou padre. Você já viu esse nome na Bíblia? Padre. Falar em padre, hoje o Papa morreu, quem está sabendo? Hoje o Papa foi prestar as contas com Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia não fala a palavra padre e nem papa. Não existe essa palavra na Bíblia. Não existe. Fala de evangelista, de presbítero, de diácono, de obreiro, de evangelista, de pastor. Mas a palavra papa e padre, bispo fala. Bispo fala. E esses dois nomes não tem na Bíblia. E eu fui assim perguntar por que na Bíblia não tem o cargo assim, a vocação de padre. Por que não existe padre na Bíblia? Aí eu pesquisando na internet, eu descobri em Mateus 23:9, abra aí Mateus 23:9. Por que não existe na Bíblia a palavra padre? Mateus 23:9. Não existe padre na Bíblia. Não existe. Mateus 23:9. Presta atenção. Mateus 23:9. Por que não existe padre na Bíblia? No sentido espiritual. Diz assim: a ninguém na terra chameis vosso Pai. Se você for procurar o significado da palavra padre, lá você vai encontrar sacerdote, você vai encontrar ministro, e vai encontrar também que a palavra padre significa pai. Por isso é que eles inventaram esse cargo que não tem na Bíblia, chamado padre. Porque quando você chama uma pessoa de padre, você está chamando ele de pai. Você está chamando ele de pai, você está falando que ele é o seu pai, espiritualmente falando. Então, quando a Bíblia diz, a ninguém na terra chameis vosso pai, é claro que não está se referindo ao pai. Por exemplo, eu tenho meus filhos me chamam de pai. Não é isso que Jesus está falando, porque na própria Bíblia fala, filhos, obedecei aos vossos pais. Aqui está falando no sentido espiritual.
a ninguém na terra chameis vosso Pai. Então, quando uma pessoa fala assim, o Padre João, ele está falando o Pai João, o Padre Pedro, o Pai Pedro. Então, a palavra Padre, o significado forte é Pai. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem gente aqui que nunca mais vai falar a palavra Padre. Nunca mais eu vou falar essa palavra Padre. Ó, o padre lá do meu bairro. Ih, rapaz, eu estou chamando ele de meu pai. E a Bíblia diz, não tenhais ninguém por pai na terra. Porque um só é o vosso Pai que está no céu. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Então não existe na Bíblia a palavra padre e nem a palavra papa. Não existe na Bíblia. Papa, no dicionário, significa papa de milho e chefe da Igreja Católica. Papa de milho e chefe da Igreja Católica. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui a nossa... Então, na Bíblia, mas o que eu quero falar hoje, presta atenção, não é sobre isso não. Então, isso daí agora vocês já sabem. Agora, o que eu quero falar aqui é outra coisa. Eu quero falar aqui, conforme nós lemos aqui em Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 11, fala que Jesus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Você sabia, meu irmão, um dia eu estava conversando com uma pessoa, ele até é meu amigo mesmo, eu gosto muito dele, e ele disse para mim assim, eu perguntei ele assim, quem é o pastor lá da sua igreja? Aí ele falou para mim, irmão Paulo, na minha igreja não tem pastor não, presta atenção. Ele falou assim para mim, irmão Paulo, na minha igreja não existe pastor. Eu falei, mas como assim? Não, lá existe diácono, lá existe, acho que presbítero, existe ancião, mas cargo de pastor na minha igreja não tem. Eu falei, mas por que não tem? Ele falou, porque o nosso pastor é Jesus Cristo. Eu falei, peraí. Aí ele falou assim, lá na sua igreja tem pastor, não tem, Paulo? Eu falei, tem, lá nós temos pastores. Aí ele falou, na nossa não tem não. Não existe pastor. Pastor é Jesus Cristo. O salmista Davi falou, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então esse negócio de falar que homem é pastor, isso não existe, Paulo, está tudo errado. Eu falei, esse camarada está me provocando. Esse camarada está me futucando com vara curta. Aleluia, Jesus. Eu falei, vem cá, a sua Bíblia é igual à minha? A Bíblia da sua igreja é igual à minha? Hoje é culto de ensinamento ou não é? A Bíblia de vocês é igual à minha? É igual. Aí ele falou assim, a Bíblia de vocês é igual à nossa. Então, meu irmão, então vamos conversar. Senta aqui, vamos conversar então. Vamos começar em Efésios 4. E depois a gente continua então a conversa. Vem cá, lê aqui para mim. Você mesmo vai ler. Aí eu dei a Bíblia na mão dele. E eu falei, lê aqui. Aí ele leu. E ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastor. Ele não quis ler. Ele não quis ler, ele engasgou. Aí ele falou assim, não, mas esses pastores que está falando aqui é Jesus. Eu falei, não, peraí. Você foi na escola, você estudou, eu também estudei. Nós não temos muita sabedoria assim de escola não, mas alguma coisinha, a gente também não é tão burro assim, né, meus irmãos? Eu falei, vem cá, aqui está falando, obedecei ao vosso pastor, ou está escrito, obedecei aos vossos pastores? Está escrito pastores. Então, quanto Jesus existia? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10? Ou só existia um? Não, só existia um. Eu falei, então,
tem alguma coisa errada. Se aqui está falando que está falando aqui, ó, que ele mesmo deu uns para, vamos pular os outros cargos e vamos nesse aqui. Ele mesmo deu uns para isso, outro para aquilo, outro para aquilo outro, e outros para pastores. Então quem está errado não é nós, quem está errado é vocês. Não é nós que estamos errados. Aí ele quis, não, mas não existe esse negócio de pastor, pastor é Jesus. Eu falei, não, irmão, calma, vamos devagar, espera aí que tem mais. Espera aí que tem mais. Uma vez Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro falou o quê? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas. Quem apacenta as ovelhas é o quê? Pastor. É o quê? E o negócio começou a apertar para o lado dele, viu, irmão Valdir? O negócio começou a apertar para o lado dele. Vem cá, mas quem apacenta ovelha não é pastor? Jesus não falou para Pedro apacentar as ovelhas, então ele era pastor. Essas ovelhas que Jesus mandou Pedro apacentar, é aquelas ovelhas lá do campo lá? É aqueles animais? Não. Era a igreja, era o povo de Deus. Diga glória a Deus. Então, meus irmãos, cuidado com essas igrejas que não tem pastor. Cuidado. Porque nós estamos vivendo uma época de muito engano, de muitas falsas doutrinas, de muitas heresias. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. 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 Agora vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 7. Agora aqui vai ficar melhor ainda. Meu Deus. Quando eu mandei ele ler isso aqui, quase que saiu correndo. Hebreus 13. Na hora que eu falei com ele assim, vamos agora para Hebreus 13. Meu Deus do céu. Vamos para Hebreus 13 agora, que o negócio vai pegar fogo aqui agora. Agora vai ficar gostoso, hein? Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Diga graças a Deus. Olha só o que está escrito aí. Lembrai-vos dos vossos pastores. Está falando pastor ou pastores? Pastores. Então não é um só. Então não está falando de Jesus. Está falando dos pastores, igual o Odair Gomes, Ramon, os nossos pastores que nós temos lá em São Paulo. Vários homens de Deus que passaram por aqui, pastoreando essa sede, que pastoreia lá a sua congregação, lá no seu bairro onde você mora. Então não está falando de um, está falando de vários. Está falando de vários. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então você vê, meu irmão, aí eu falei assim, lá na sua Bíblia está escrito isso também? Será que na sua Bíblia tem isso? Na minha Bíblia tem. Então não é nós que estamos errados, não é? Então o erro está lá, não está aqui na Deus é Amor, não? Diga glória a Deus. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Então aqui o escritor aos Hebreus está mandando nós lembrar dos nossos pastores. Quantos pastores que já passaram aqui na sede? Meu Deus, já passaram aqui dezenas. Homens de Deus, homens usados por Deus. Diga glória a Deus, igreja. O pastor que está lá no seu bairro, na sua congregação, que está lá lutando, pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que lembrar deles. Lembrar do missionário Davi Miranda, aquele baluarte, aquele gigante na mão de Deus. Lembrar dele, dos ensinamentos que ele deu, da doutrina que ele pregou. Lembrar do que ele ensinou à igreja. A gente nunca pode esquecer. A Bíblia diz, lembrai-vos dos vossos pastores. Glória a Deus, glória a Deus. Tem gente que já esqueceu tudo. Tem gente que já esqueceu tudo, não lembra mais de nada. Não, meus irmãos. Nós temos que lembrar dos nossos pastores, daqueles homens de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que ensinaram a doutrina para nós, que ensinaram para nós que nós tínhamos que andar em santificação,
que ensinaram para nós que sem a santificação ninguém verá a Deus, que ensinaram para nós a doutrina santa, pura e verdadeira, e nós nos enchemos do poder do Espírito Santo, obedecendo essa doutrina maravilhosa, essa doutrina gloriosa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Lembrai-vos deles. Eu nunca esqueço das mensagens que o missionário pregava. Até hoje, de vez em quando, eu pego meu celular e fico escutando o missionário pregar. Aqueles cultos, aquelas mensagens que ele pregava, a doutrina que ele pregava. Eu fico ouvindo lá em casa, eu deito na cama e fico escutando. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. A gente nunca pode esquecer daquilo que nós aprendemos. A Bíblia de Paulo falou para Timóteo: permanece naquilo que você aprendeu. Aleluia. Permanece naquilo que você aprendeu. Glória a Deus. A igreja do Senhor é uma igreja poderosa, é uma igreja santa, é uma igreja gloriosa, é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas tem que permanecer naquilo que aprendeu. Aleluia. Naquilo que aprendeu. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Aí ele fala: lembrai-vos dos vossos pastores, a fé dos quais imitai. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. Imitar é o quê? Fazer igual. Maravilha. Imitar é fazer igual. Aí ele fala: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Mesmo que eles já partiram, mesmo que eles já se foram, mas nós temos que continuar imitando a fé deles. Aleluia! Orando, consagrando, buscando e enchendo do Espírito Santo. Glórias a Deus. Ah, o pastor morreu, agora acabou tudo, agora vamos bagunçar tudo agora. Missionário morreu não sei quem, está morrendo todo mundo, os antigos estão indo embora, agora vamos esquecer esse negócio de doutrina, esse negócio de santidade, esse acabou, isso passou, agora tem que mudar para melhor. A Bíblia diz: aquele que é santo, santifica-se mais ainda. Aquele que é puro, se purifica mais ainda. Os pastores, nossos líderes já se foram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A doutrina permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aí, agora nós vamos ver o versículo de número 17 do mesmo capítulo 13. Nós só vamos mudar agora o versículo. Nós lemos o 7, agora nós vamos ler o 17. Aqui é bom, viu, meus irmãos? Aqui é bom demais. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está aprendendo mesmo? Amém. Obedecei aos vossos Pastores. Tem pessoa que não quer obedecer. Tem pessoa que o pastor fala: ó, pastor, eu posso fazer isso? Ó, irmão, não pode fazer isso não, isso é pecado, hein? Ah, que pecado nada. Os crentes lá da outra igreja tudo faz. Aleluia, glória a Deus. Cada um vai prestar conta das suas ovelhas. Cada pastor vai prestar conta do seu rebanho. Obedecei aos vossos. Tem que obedecer ou tem que se rebelar? Tem pessoa que o pastor fala: não faz isso, ele faz. Não faz aquilo, ele faz. Não obedece os pastores da igreja. Irmão, a ovelha tem que obedecer à voz do seu pastor. Glórias a Deus. Ovelha que não obedece o pastor só vive em situação complicada.
Ovelha que não obedece às ordens do seu pastor, da sua igreja, só vive em situação complicada e difícil. E sujeitai-vos, pois, e sujeitai-vos a eles. Olha só, meus irmãos. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Olha só. Se o pastor Odair Gomes falar para mim assim, irmão Paulo, você tem que fazer isso, faz isso, eu tenho que fazer. Se ele falar assim, irmão Paulo, não faz isso, eu não posso fazer. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu tenho que obedecer aos meus pastores. Já tive tantos pastores aqui. Agora está o pastor Odair e o pastor Ramon. Daqui um tempo, não sei quanto tempo, eles saem e vem outros. Nós temos que continuar obedecendo. Diga glória a Deus. Temos que continuar obedecendo. Os que vier, seja lá quem for, nós temos que continuar obedecendo os nossos pastores e nos sujeitando a eles. Glória a Deus. Aí ele fala assim: porque velam por vossas almas. Meu Deus. Você sabe o que é velar? Velar é cuidar. O pastor, ele está cuidando das nossas almas. Ele está velando pelas nossas almas. Velar é apacentar também, é guiar, é instruir, é orientar, é proteger o rebanho, é proteger as ovelhas. Essa é a função do pastor. O pastor que verdadeiramente é um pastor, ele cuida da igreja, ele não abandona a igreja, ele está sempre presente na igreja, apacentando o rebanho do Senhor, guiando o rebanho para que o rebanho não venha a se perder, instruindo na palavra, orientando e protegendo contra os lobos devoradores. Protegendo, orientando, guardando, guiando. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então os pastores, eles velam, eles cuidam, eles zelam, orientam. Há um pastor lá no bebedouro, tá vendo lá? Que ele é um pastor. É pastor mesmo. Eu sou presbítero, eu estou um degrau abaixo dele. Ele está acima de mim. Eu tenho que estar sujeito a ele também. Eu tenho que bater continência para ele. Glórias a Deus. Diga glória a Deus. Eu falo que na igreja é mais ou menos assim. Presta atenção. Vamos dar um exemplo aqui. A hierarquia na igreja é praticamente a mesma na polícia. Por exemplo, na polícia existe o soldado, o cabo, o sargento, o capitão, o tenente, não é assim? Existem os graus que vai subindo, a hierarquia. Então o soldado, ele bate continência para o cabo. O cabo bate continência para o sargento, porque está acima. O sargento bate continência para o tenente. O tenente bate continência para o capitão. A mesma coisa na igreja, é mais ou menos assim, ó. O obreiro é um soldado, ou é um cabo, né? Soldado é os membros. Vamos colocar que o obreiro, ele é um cabo. Os membros têm que bater continência para os obreiros da igreja. Os membros têm que, ó, esse irmão aqui, ele é obreiro, ele não é diácono, nem presbítero, mas ele é um obreiro, ele está acima de você. Porque você é um membro, ele é um obreiro. Ele está acima de você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O diácono. O diácono é como se fosse o quê? O obreiro é um cabo. O diácono é um sargento. O presbítero é um tenente. O pastor é o capitão. Diga glória a Deus. Vai subindo a escadinha. Tem que ter aquele respeito. Tem que ter
como que eu vou dizer assim, aquele respeito, aquela reverência. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O membro nunca pode bater boca com um obreiro, porque o obreiro está acima dele. O obreiro nunca pode bater boca com o diácono com o presbítero, um presbítero com o pastor. Então cada um na sua posição. E todos nós formamos um grande exército de Jesus Cristo. Um grande exército de Deus. Aleluia! Eu chamo os pastores de Senhor. Eu aprendi isso. E eu sempre, quando eu chego perto de um pastor, ele pode ser mais novo do que eu. Eu chamo ele de Senhor. Ô pastor, o senhor está bom? Por que eu chamo ele de Senhor? Porque ele é digno. Ele pode ser mais novo do que eu, mas na hierarquia ele está acima de mim. Então eu tenho que chamar ele de Senhor. Senhor. Então, meus irmãos, nós fomos colocados na casa de Deus para quê? Para poder zelar, para poder lutar, ganhar alma junto. Nós vamos dar as mãos juntos, nós vamos nos abraçar juntos, nós vamos fazer a obra de Deus até o último dia. Que Deus abençoe, igreja. Aleluia. Ó, porque eles velam por vossas almas, cuida, orienta, guia, instrui, como aqueles que hão de dar conta delas, das nossas almas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Está vendo só? Então, meus irmãos, nunca vamos trazer problema para os nossos pastores. Nunca traga problema para o seu pastor. Nunca. Mas vamos cooperar com eles, porque eles estão aqui colocados por Deus. Nós estamos aqui colocados por Deus. Os obreiros estão aqui colocados por Deus. Os presbíteros, os evangelistas, os pastores, os diáconos e os membros também estão aqui colocados por Deus. E formamos uma família na presença do Senhor. Que Deus abençoe, igreja. Que Deus abençoe. Era um pecador, andava sem Jesus, nem divina luz. Hoje eu sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu, gozo santo, Cristo breve do céu, e consigo então me levará, e consigo então me levar. Palmas para Jesus. Deus abençoe.